Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. E o tema da live de hoje é ansiedade e compulsão alimentar. Qual a relação entre elas? Boa noite, Maiara. Boa noite, Malu. Boa noite, Rafael. E se você que está me assistindo agora estiver assistindo a gravação dessa live, deixe suas dúvidas nos comentários, tá certo? Enquanto todo mundo está chegando, vamos dar início, né, à nossa live, que hoje tem uma convidada. Enquanto ela está chegando, né, eu quero perguntar para vocês sabem ou já ouviram falar sobre compulsão alimentar? Boa noite, Eloá! Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Que bom. Enquanto o pessoal ainda tá chegando, se apresente. Eu sou Eloá Amarante, sou nutricionista, sou formada em gastronomia também, então entendo bastante em relação a comer, em relação à comida. Hoje eu trabalho na área de UAN e na área clínica como nutricionista. Para quem não conhece, a área de UAN é prestar serviço para restaurantes, para supermercados, na área de alimentação. E na parte clínica, envolvendo emagrecimento, qualidade de vida, parte esportiva. Ah, que bacana. Bom, enquanto a gente está começando a live, aproveita quem estiver chegando, compartilhe essa live com todo mundo que você conhece, porque o assunto que a gente vai tratar aqui é muito importante, né? Então compartilhe com amigos, colegas, pega essa setinha que tem aqui e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Vamos aproveitar esse momento tão difícil que a gente está vivendo para compartilhar informações de qualidade que podem ajudar outras pessoas, tá bom? Simone, boa noite, Simone, seja bem-vinda. Então, para quem chegou um pouquinho depois, o tema da live de hoje é ansiedade e compulsão alimentar. Qual a relação entre elas, né? E aí eu estava perguntando para vocês se vocês já ouviram falar, se vocês sabem o que é compulsão alimentar. Bom, enquanto vocês estão respondendo aí, eu vou começar, né? A compulsão alimentar nada mais é do que episódios recorrentes de ingestão de grandes quantidades de alimento em um curto período de tempo. E muitas vezes esse comportamento está associado a um desconforto físico, né? A um sofrimento emocional e também uma sensação de perda de controle. Porque no momento de uma compulsão, uma pessoa come uma quantidade muito exagerada de um determinado tipo de alimento em um curto período de tempo e não tem o controle, né, dessa comida, dessa quantidade. E isso está muito associado a questões emocionais. É muito frequente casos de pessoas que chegam nos consultórios, né, pedindo ajuda porque não tem um controle da sua alimentação. E é o que acontece, vem aquele sentimento de culpa,
vem um sentimento de tristeza. Isso é muito comum, por exemplo, em casos de pessoas que têm muita ansiedade. Porque a gente sabe que quando a gente fica ansiosa, a gente sempre busca alguma coisa para aliviar essa ansiedade. E muitas vezes o alvo do alívio dessa ansiedade vai ser a alimentação. A Mayara diz que já ouviu falar sobre, mas não entende tanto. Ótimo. Então, o que é que a gente pode entender, né, dessa compulsão alimentar? A compulsão alimentar ela sempre vai estar relacionada com questões emocionais, né? Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Porque muitas vezes a gente come no automático. E quando eu falo em comer, não necessariamente a gente estar com fome para isso acontecer. Quando eu falo de uma compulsão alimentar, é aquele hábito da gente comer grandes quantidades de alimento em um curto período de tempo, mas não porque a gente está com fome. Em sim, por outras questões que às vezes a gente não tem nem consciência do porquê a gente está comendo. E isso é muito importante, porque a gente está vivendo um período que está sendo muito difícil, né? A gente está tentando se adaptar a essas novas realidades, né? E a gente está no momento que a gente está mais isolado, né? Então, se a gente mudou os nossos hábitos em relação a várias outras coisas da nossa área, acontece que a nossa alimentação também está inserida nesse contexto. Não é mesmo, Ela? É isso mesmo. Agora com esse novo, né, que a gente fala em relação ao Covid, que a gente está enfrentando faz um ano, então aumentou muito o caso de ansiedade, do transtorno alimentar, porque a pessoa acaba descontando no alimento, acaba se, vamos dizer assim, para satisfazer, ela acaba comendo demais. Ainda mais que a gente está privado de sair, entre aspas, né? É, como fala assim, a gente está isolado. E com esse novo, que ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, uma hora estabelece, outra hora entra no laranja, fecha tudo de novo no vermelho, que nem é a nossa região aqui, como é a sua na Bahia, que está bem complicado também. Então, o povo acaba descontando na comida. E como é que a nutrição pode ajudar, né, nesses casos de compulsão alimentar? Conta um pouquinho do seu trabalho para a gente. Assim, nós temos dois tipos de fome. A fome fisiológica, que é nossa mesmo, do dia a dia, que o corpo pede, onde o estômago libera o hormônio perina, que diz eu tô com fome, eu preciso comer. E tem a fome de estado, que é a fome que a gente fala que você come porque ou você está estressado, ou porque você está ansioso, ou porque você está feliz, que você vai prestar um vestibular. Então, tem esses dois tipos de fome. Quando a gente recebe paciente nesse estado, a gente sempre procura entender o dia a dia dele. Como é, o porquê, o que está causando esse gatilho que dá essa fome. Então, na nutrição, quando a gente vê que o paciente tem o transtorno compulsivo alimentar, a gente tenta encaminhar ele, trabalhar junto com uma psicóloga, porque só nós sozinhos não conseguimos, porque eu posso passar 1000 cardápios para ele, orientar ele na alimentação, mas quando vir o gatilho da ansiedade, do estresse ou algo que faça ele comer compulsivamente sem saber, vai para água abaixo a dieta. Então, assim, aí vem a frustração, vem a tristeza. Então, a gente tenta trabalhar junto com vocês, psicólogos. E a gente sabe que muitas vezes, quando a gente está ansioso, quando a gente fala em comer,
né? Nunca é uma fruta, nunca é É, um simples sanduíche, nunca é algo que seja algo de fato que possa ser algo nutritivo e que possa nos ajudar. Normalmente é doce, normalmente é algo gorduroso, é massa. Nunca é algo que é saudável ou que poderia ser considerado saudável. Então, diante um momento de compulsão alimentar e que a gente sempre busca esses tipos de alimentos, porque a gente sabe que esses alimentos em si trazem, né, uma proporção de um alívio temporário, né? A isso. gente sente um prazer imediato, mas que é algo a curto prazo, né? Não é algo que vai ser duradouro. Mas quem nunca sentiu prazer em comer um doce, comer, saborear um pedaço de torta, né? Só de falar já dá aquela água na boca, não é verdade? Porque, querendo ou não, é algo que é prazeroso para a gente. Mas a gente precisa ter um controle para saber lidar com isso. O problema não é comer, o problema sempre é o excesso, né? E diante desses casos é muito difícil se a gente está numa situação que a gente tem um conflito emocional muito grande. E às vezes a gente não se dá conta do porquê a gente está comendo. A gente tem aquele pensamento automático de que a gente tem que buscar algum alívio de alguma forma. E automaticamente o primeiro pensamento que vem é a questão da comida. E muitas vezes a gente faz isso de uma forma tão automática que a gente acaba não se dando conta do que a gente está fazendo. E quando se dá conta, vem a questão da culpa associada. Poxa, olha o que aconteceu, né? Olha o que eu fiz, olha a quantidade, e agora? Né? E aí, o É, que é que a gente pode fazer nesses momentos, né? O que é que você porque, orienta, né? assim, geralmente quem tem a compulsão alimentar não sabe que é uma pessoa com esse transtorno. Porque para você dizer que a pessoa tem um transtorno alimentar, ela tem que ter o estado uma vez por semana por 3 meses corrida. Aí você dá o diagnóstico que a pessoa tem a compulsão. E geralmente ela come sem saber se ela está tendo a fome fisiológica ou se é a fome de estado, porque são bem diferentes. A fome fisiológica, o estômago dói, ronca, eu fico cansada, meu humor muda, eu não escolho o que comer. A fome de estado, a gente come menos de 2 horas, a gente acaba comendo mais. Eu escolho o que comer, geralmente é doce, chocolate, fritura, porque libera a endorfina, que é o hormônio do prazer, de satisfação. E aí vem o sentimento de culpa depois. Geralmente, a gente tenta trabalhar com alimentos ricos em serotonina, que liberam os hormônios, que é do prazer. Tenta dar dica para a pessoa comer de 3 em 3 horas. Dá preferência para legumes e verduras antes, porque são ricos em fibras e água, então dá a sensação de estar saciado. Então a gente tenta trabalhar tudo isso. Só que geralmente quem tem a compulsão não tem essa percepção. Eu não sei se posso estar falando bobagem em relação à psicologia, mas geralmente eles não têm noção que tem a compulsão. Então eles comem porque acham que está com fome. Ah, eu vou comer isso porque eu tô com fome, meia hora depois vou comer e vai nisso. Bom, então é o que eu penso assim, né? Não, você não está falando besteira e é muito importante a gente trazer, né, esse diálogo para essa live, porque nossas profissões conversam, né? E é preciso que todo mundo que está nos assistindo entenda isso, que quando a gente fala da saúde mental e da nossa saúde como um todo, não tem como a gente sempre separar mente e corpo, né? Quem assistiu a live anterior já percebeu um pouquinho sobre isso. E é importante a gente ter, porque assim, quando a gente pensa em alimentação, muitas vezes a gente come coisas e faz coisas de forma muito automática. Vamos pensar que você tem uma rotina agitada no seu trabalho. Tem gente que não para de fato
conseguir aproveitar aquele momento de alimentação, porque o tempo é curto ou porque tem mil e outras coisas para fazer. Ou tá no Então, o que celular acontece? Come. distraindo, fica sentado em frente à TV, Exatamente. mastiga muito rápido. Aí não dá Então, tempo. tem várias coisas Uhum. associadas. Não é o simplesmente o comer em excesso, mas também a forma com a qual se come. Né? Se você come de uma forma exagerada e você come rápido demais, isso também é um problema. Né? Você, às vezes, você está comendo de uma forma tão automática que às vezes você não se dá conta nem do que é que você comeu. Você só vê quando acabou. Isso é muito frequente e muito comum. Não é à toa que muitas pessoas, na hora do almoço, por conta do trabalho e várias outras coisas, muitas vezes deixam de ter uma alimentação sadia, porque se você escolhe levar a alimentação para o trabalho, você tem que se preparar para fazer essa alimentação em casa. Eu já ouvi muito isso do trabalho que é para poder fazer essa alimentação para ter que levar no trabalho. Às vezes o trabalho não tem um local em que seja possível fazer essa alimentação de uma forma adequada. Então você recorre ao quê? Aos PFs, ou às vezes a um delivery, ou às vezes a um sanduíche, aquela coisa que seja mais fácil e rápida de ser consumida naquele momento. E isso gera vários outros problemas que a gente precisa estar atento. Se a gente não tem a consciência do porquê a gente está comendo, nem de que forma está sendo o nosso comportamento alimentar, vai ser muito difícil a gente conseguir lidar com essa questão e a gente se dar conta de que realmente tem um problema. Porque a gente está falando aqui de duas questões, né? A gente está falando da compulsão alimentar, que também está ligada à ansiedade, mas tem a questão da gente comer outras coisas para descontar, né, a nossa fome emocional de ser descontada na comida e não necessariamente ser uma compulsão alimentar. Então, são duas coisas que a gente está falando. Porque o que você chama de fome de estado na nutrição, na psicologia a gente chama de fome emocional, que é você buscar alimentos para satisfazer suas questões emocionais que estão sendo descontadas na comida. Você come porque está feliz, você come porque está triste, você come porque terminou um relacionamento, você come porque perdeu um emprego, você come porque você se sente culpada. Então, por várias coisas. Só que nem sempre a gente vai ter essa consciência do porquê a gente está comendo. E às vezes a gente só percebe depois. Vamos dar um outro exemplo. Quando a gente pensa numa pessoa que tem obesidade, que também está muito associado a esse comportamento de compulsão alimentar. Não necessariamente toda pessoa que tem obesidade tem esse comportamento, mas é muito comum. E eu já tive a experiência de trabalhar em um ambulatório com esse público. E a gente fazia um trabalho que era justamente multidisciplinar com vários outros profissionais e a gente sentava, né, para conversar sobre os casos. Então é importante que a gente perceba que, por exemplo, retomando a questão da obesidade. Se uma pessoa que tem obesidade e ela tem necessariamente que seguir uma dieta para ela conseguir perder peso por conta da saúde, ela vai precisar fazer algumas adaptações na sua rotina. E para fazer essas adaptações, para fazer essas adaptações, ela vai precisar mudar a sua dieta alimentar e seguir, né, as orientações da nutricionista. E aí vem uma outra questão, né? Como fazer isso? Porque gera uma dificuldade. Você mudar, se você comia algumas coisas que você vê que agora você não pode mais, gera um conflito nas emoções, gera uma dificuldade. E que é Gera o preciso estresse, trabalhar esses né? pontos. Gera um estresse Uhum. emocional que aí a pessoa quer comer mesmo sabendo que não pode. É bem complicado, porque a gente tem que criar um. Quando a pessoa é obesa, ou vem de casa, porque os pais são, os avós foram, ou a educação alimentar em casa em si, ou por causa da compulsão alimentar e ela acabou ganhando peso. Então, quando a gente vai trabalhar com essas pessoas, a gente cria um déficit calórico. Eu consumo menos do que eu gasto.
E geralmente as pessoas são mais sedentárias, não praticam esporte, dá preferência a esses comfort food que a gente fala, que são alimentos fáceis de fazer. Então é bem difícil trabalhar com eles. E tem toda uma parte psicológica, todo um trabalho psicológico junto para trabalhar, para ter o resultado. E às vezes a pessoa, num primeiro momento, não entende isso, que é para o bem, que é para a saúde deles, né? E aí vem aquela questão, né? Vamos supor que a gente tem um paciente desses no consultório. E aí, além dessa questão da dificuldade, vem a questão da culpa. Se ele sabe que ele precisa seguir uma dieta para atingir um objetivo e ele sai da dieta no final de semana, como a gente estava falando antes, o problema não é sair. O problema é como você saiu, né? Qual foi a quantidade de alimento que você ingeriu e o que é que você dá para fazer e pode fazer a partir de agora. E aí, Eloy, é isso que eu quero te perguntar. No caso desses pacientes, né, que muitas vezes se culpam, e é algo muito comum, quando eles veem que tem a necessidade de fazer a dieta, mas sabe aquele final de semana que apareceu alguém, ou que era aniversário de alguém, pediu alguma coisa, saiu da dieta. O que é que você costuma orientar para essas pessoas? Quando o paciente chega e fala, doutor, eu saí da dieta, fui num churrasco, teve um aniversário, não deu para controlar, teve isso, teve aquilo, o importante é não desistir, é voltar para sua dieta, para seu acompanhamento, sua rotina. No começo é difícil. É difícil acordar cedo para fazer exercício. É difícil ingerir 3 tipos de frutas diárias. É difícil tomar no mínimo 2 litros de água, ainda mais para o pessoal que não está acostumado. Só que o importante é começar, é a constância que você faz e não desistir. Todo mundo é humano. Se eu você falar para você, nutricionista não come chocolate, nutricionista não come bolo, porque não sei o que, vou estar mentindo. A gente tem o nosso momento de fraqueza. Mas eu sei o que é bom, que é qualidade para minha vida, o que vai me fazer ter uma velhice tranquila, o que vai me fazer evitar ter algum problema de saúde, eu sei. Então eu tenho que voltar nisso. O que não pode é ter sempre essa recaída que chega uma hora que você vai acabar desistindo, você vai ficar desmotivado, você vai aumentar o peso. Às vezes tem paciente que me liga e fala assim, doutor, eu engordei 1,5 kg do final de semana para cá. Não é que você engordou, você ingeriu mais sódio, você comeu um pouco a mais, então você reteve líquido. Se você voltar para sua dieta normal, praticar exercício 3 vezes na semana no mínimo, você tira aquele 1,5 kg que você engordou. Então, é assim, eu falo que é constância, é não desistir, é sempre voltar para o seu objetivo, para o seu foco. E é um ciclo que é difícil de ser quebrado, por isso que é muito importante o acompanhamento, né, com ambos os profissionais, tanto a nutrição quanto a psicologia, elas trabalham juntas. Porque se a gente pensa nesse exemplo que eu dei, né, desse paciente que é obeso, no dia que ele sai da dieta, ele vai se sentir culpado porque não conseguiu atingir aquela meta. Consequentemente, ele vai descontar na comida essa culpa que ele sente. E aí vem aquele ciclo voltando tudo de novo. Por quê? Porque se a gente não consegue compreender, né, a função que a comida está tendo para aquela pessoa naquele momento, é difícil que um ciclo seja quebrado. Porque antes de mais nada, a gente precisa ter uma consciência, né, do que a gente está fazendo e a função daquilo. Porque a gente sabe que a função da alimentação é a nossa nutrição. Né? A gente precisa para a gente manter o nosso organismo funcionando. Né? Mas quando isso sai, né, do objetivo principal, a gente acaba tendo outros problemas. Então a gente precisa primeiro ter consciência do que é que a gente está comendo e a quantidade que a gente está comendo. Porque uma coisa é a gente sair da dieta e ter comido um bombom.
Outra coisa é a gente sair da dieta e ter comido 3, 4 caixas, né, daquelas de garoto, que são vários. Então, assim, eu posso dizer que o maior problema é a gente primeiro ter consciência, né, Sim. do que a gente está fazendo e como a gente pode lidar com isso. E a outra coisa é da quantidade, né? Não adianta você se culpar por ter saído da dieta em um momento e achar que nada do que você fez até agora teve resultado nenhum. Que é vem aqueles pensamentos negativos, porque você saiu da dieta uma vez, quer dizer que não vai funcionar, que não vai dar certo, que não adianta, e não é bem assim. Isso é algo que precisa ser trabalhado. E por isso é importante o acompanhamento da nutrição junto com a psicologia, porque o nosso comportamento alimentar tem muita relação com questões psicológicas. Se o nosso psicológico não está bem, se a gente está tendo conflitos frequentes, se a gente está se estressando com muita facilidade, se a gente está se sentindo muito ansioso, a gente tende a descontar na comida. Não é à toa que nesse período da pandemia, que a gente está isolado, que a gente automaticamente se afastou, né, das possibilidades de atividade física, né, que a gente costumava fazer. Isso não significa que não é possível fazer atividade física dentro de casa, né, que é algo que eu escuto muito. Por quê? Porque a gente mudou várias coisas na nossa vida. E quando a gente muda várias coisas na nossa vida, a gente precisa parar para se reorganizar e se adaptar. É fácil? Não é, Não. né? Mas a gente precisa ter conhecimento, né? E começar a prestar atenção de como o nosso corpo está funcionando e o que é que a gente está fazendo para poder mudar alguns hábitos. Que assim, em questão dos exercícios, pular uma meia hora de corda em casa já ajuda. Fazer uma dança, colocar no YouTube, dançar, já ajuda, já queima caloria. Porque assim, não adianta só a gente, nutricionista, passar a dieta. Eu preciso ter a constância de fazer exercício, que eu preciso gastar essa caloria, mastigar devagar, porque até o cérebro receber a informação que eu estou satisfeita, leva uns 20, 30 minutos. E quem tem essa ansiedade de comer, geralmente come, 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 mal mastiga, ingere o alimento quase que inteiro e não percebe. Então, aí tem muita dificuldade nisso, de entender que comer devagar, dar preferência para alimentos de qualidade, como verdura, frutas, que são ricas em vitaminas, porque o nosso corpo não produz vitamina, então a gente precisa de uma alimentação que traga essa vitamina para nós. Mastigar devagar, porque, como eu te falei, o estômago gera um hormônio chamado grelina, que manda para o cérebro e fala, ó, eu tô com fome. Nisso eu vou comendo. Se eu mastigar devagar, dá tempo daquela comida que a gente fala, bola fecal, ir para o intestino, liberar um outro hormônio chamado GLP-1, que fala assim, opa, estou satisfeito, pode parar de comer. Então, por isso a gente fala, mastiga devagar, coma de 3 em 3 horas. Não é porque é uma dieta, mas é o certo que entre uma alimentação e outra, você comer uma fruta, então você vai almoçar menos, você tomou café da manhã, umas 7 horas da manhã, umas 9 você come uma fruta, quando você for almoçar, você não está com aquela ansiedade de comer, aquela fome absurda. Então, assim, eu acho que o corpo da gente fala. O corpo fala, às vezes a gente acha que a fome é sede. Então, assim, o corpo fala muito. Quando você auto se conhece, você começa a ter resultados. E a primeira coisa de tudo, você tem que trabalhar seu psicológico. Porque não adianta eu chegar e falar, eu vou entrar numa dieta hoje, vou começar segunda-feira. O corpo não entende que é segunda-feira. Não entende que é domingo. Por que que eu não posso começar no domingo? Por que que eu não posso começar no sábado? Meu corpo não sabe. Então a gente sempre fala, dormir bem, 8 horas diárias, tomar muita água, porque a água tem minerais, tem os eletrodos que o corpo precisa, dar preferência para alimentos naturais, natura.
evitar industrializados, evitar muito consumo de muito açúcar, comer bastante vitamina C, que libera a serotonina, que é o hormônio do prazer. Então não precisa comer um doce, você pode comer uma pera, você pode chupar uma laranja. Por que comer um chocolate? Não tem um porquê. Você pode pegar uma biomassa de maçã com cacau em pó e fazer um brigadeiro falso. O cérebro não entende que é um brigadeiro falso. Então, assim, tem vários métodos para você romper isso. E o primeiro é você trabalhar seu psicológico. Saber o que você quer, saber o que seu corpo precisa. Você ter o autoconhecimento que você está precisando de mudança na sua vida. Você falou da questão da dieta da segunda-feira. Eu acho muito engraçado, né? Porque a dieta da segunda-feira nada mais é do que o nosso comportamento sabotador, né? Autossabotador. Aquela coisa, ah, não, segunda-feira eu começo. Aí chega na segunda, não, na outra segunda eu começo. E isso nunca chega. Essa segunda-feira vai, passa um mês, passa 2 meses, passa um ano. Quem nunca passou por isso, né? O É nosso clássico. E às corpo, vezes. o nosso corpo, o nosso organismo não sabe que hoje é segunda, amanhã é terça, quarta e quinta. É a gente que cria esse tabu. E dá, que nem eu vi um rapaz falando que nas férias não tem como seguir dieta. Tem sim. Quando for tomar, sei lá, para viajar para um hotel, uma coisa, coma fruta antes, um ovo mexido, uma tapioca. Não precisa comer aquele monte de coisa, aquele montão de coisa. No almoço, monta um prato bonito, com salada bem colorida, com uma fruta junto. E depois você vai comer a proteína, o carboidrato. Então, assim, a gente se auto-sabota. Ah, hoje é sábado, vou comer uma pizza, segunda eu volto para dieta. Nisso já dançou inteiro, já a autossabotagem. E uma das maiores dificuldades quando a gente fala na questão da ansiedade, na questão da compulsão alimentar, é a gente se dar conta de que isso não precisa ser um sofrimento, né? A gente precisa entender que, a partir do momento que a gente identifica que a gente tem uma necessidade, que a gente precisa, né, fazer algumas mudanças, essas mudanças não precisam ser radicais, essas mudanças não precisam ser de um dia para o outro, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que têm o comportamento ou 8 ou 80. Ou eu faço aquela dieta que eu tiro tudo de uma vez só e sofro esse período todo, ou eu sou aquela pessoa que joga tudo para cima e deixo para lá e não tento mais. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio entre as duas coisas. Não é não conseguir uma vez que vai parar e também não é você seguir uma dieta à risca, porque você, em algum momento, você vai ter esse pensamento, você vai ter um comportamento autossabotador que vai te fazer te tentar a sair dessa dieta, porque somos humanos, né? Sim. Antes de mais nada, somos humanos. E a gente sabe que quando a gente fala de alimentação, é algo prazeroso pra gente. É prazeroso você poder ir para algum lugar, escolher aquilo que você quer comer sem culpa? Claro que é, independente do que seja. Mas é preciso que a gente possa fazer essas coisas sem que isso nos traga prejuízo. Então é possível a gente conseguir alcançar um equilíbrio entre comer de uma forma saudável, sem abrir mão de algumas coisas e ainda assim ter novos hábitos. É possível, né? Não precisa, a gente não precisa viver em sofrimento, né? Porque eu já vi muitas pessoas falarem que só em pensar em dieta, a cabeça já trava, já pensa que não vai conseguir mais comer as coisas que gosta, já pensa o sacrifício que vai ser abrir mão de tantas outras coisas. E a gente precisa entender que é difícil, mas não precisa ser um sofrimento. Porque assim, não tem como você passar uma dieta para uma pessoa obesa, uma pessoa que tem compulsão alimentar restritiva. Você não pode tirar tudo dela. E dieta restritiva, pelo menos eu
só passo caso a pessoa tenha algum problema de saúde, que nem diabetes, tem alguma doença crônica. Aí a gente vai restringindo algumas coisas. Mas não quer dizer que a pessoa vai passar fome, de jeito algum. A gente trabalha com uma reeducação alimentar. Eu vou te ensinar a comer na quantidade certa e de forma certa, que traga benefício tanto estético, que é o emagrecimento, a pele bonita, cabelo, unha melhor, e tratar também de dentro para fora. Porque diminui colesterol, você comendo bem, você tem mais disposição, você dorme bem, você se sente bem. Se a pessoa é obesa, para você, geralmente ela tem vergonha de estar em público, ela tem vergonha de comer em público. E isso vai desencadeando cada vez mais as emoções e dispara a ansiedade para comer mais e mais e mais e mais pelo fato de ela ser obesa. Ela sabe que ela é obesa porque ela come, tem uma compulsão alimentar, que ela come de forma errada, mas ela não consegue se libertar desse mundo. A Mayara disse que ela é essa pessoa e que ela sempre quer fazer uma dieta, mas ela vive adiando. Então, o que que eu tenho que falar para ela? É não desistir. Você tem que ter a constância. Você quer, você já trabalhou somente que você quer. Agora você tem que pôr em prática. Você não precisa deixar para amanhã. Começar hoje, agora, ó. Que nem dá para jantar bem. Dá para você comer uma salada, uma sopa, uma proteína. Porque assim, um prato hoje ideal, imagina um prato aqui, ó, redondo. 50% dele a gente coloca legumes, vegetais. O outro 50 você divide ele no meio, fica 25, 25. Você põe um carboidrato, pode ser um arroz integral, porque é rico em fibra, então diminui a saciedade de querer comer. E os outros 25 você coloca uma proteína. Pode ser uma proteína animal, uma proteína vegetal. Então, assim, o importante é começar. E quando você tem constância no que você faz, o seu corpo acostuma, o seu relógio biológico, vamos dizer, ele entende que aquele é o caminho certo, que ele tem que manter aquilo. E aí você vê o resultado. E outra coisa importante também a se pensar no momento que a gente vai fazer uma dieta, independente para que seja o objetivo, é a gente se perguntar: quais são as minhas dificuldades? Eu consigo lidar com elas sozinha? Porque como a Uhum. gente está falando de um comportamento que está muito relacionado às nossas emoções, a gente tem muita dificuldade de trabalhar, né, e lidar com as nossas emoções. Hoje, na minha experiência com a clínica, eu posso dizer a vocês que hoje os adultos têm muito mais dificuldade de falar, de identificar as suas emoções do que crianças e adolescentes. E isso é um reflexo não só da nossa rotina, né, de ficar o tempo todo no trabalho, casa, família, ter outras obrigações, mas também da gente poder se permitir se dar esse tempo de parar e olhar para a gente, avaliar o que é que está acontecendo, né, e se perguntar, né, o que é que eu posso fazer a respeito. Porque no momento que a gente identifica que a gente quer fazer algo e a gente sente que a gente tem dificuldade, talvez seja o momento de procurar ajuda e de pedir ajuda para lidar com essas questões. Porque não é fácil, né? Mesmo que a gente pense, mas é só a questão da alimentação. E associar a alimentação, vou procurar uma nutricionista que ela vai me ajudar. Mas a nutricionista não vai estar na sua casa com você Não. 24 horas para falar o que você precisa fazer. Então, se Nem, você não consegue identificar que isso é uma dificuldade e que você realmente precisa de algo a mais para poder conseguir até mesmo seguir as recomendações da dieta e avaliar, né? O que é que está de fato interferindo? Será que tem alguma coisa externa? Será que tem alguma coisa interna? O que é que está acontecendo que faz com que eu tenha essa grande dificuldade? E qual é o meu objetivo, né, ao mudar o hábito alimentar, ao fazer uma dieta? Qual é o meu objetivo? É uma questão de saúde? É uma questão estética? Então, às vezes,
Pode parecer algo óbvio, mas às vezes tem muitas coisas por trás do nosso objetivo que a gente não tem ideia do que realmente é. Se eu estou fazendo isso porque eu quero, ou eu estou fazendo isso porque as pessoas falam do meu peso. Eu estou fazendo isso porque eu já ouvi coisas na escola, eu já ouvi coisas na faculdade, eu já ouvi coisas no trabalho, já ouvi coisas com relação à família. Então, por conta de tantas coisas que eu já ouvi, eu acho que eu devo fazer uma dieta. Isso é algo a se pensar. Porque, assim, geralmente as pessoas, hoje em dia, quando vai começar uma dieta, ela não procura um profissional. Ela entra no Google, famoso pai do burro, e fala dieta low carb, dieta da famosa blogueira X, e começa a seguir. Só que a pessoa tem que entender que o meu organismo é diferente do seu, é diferente dela. Então, cada um tem a sua necessidade. Então, assim, começa, fica bonitinho. Essa ilusão, emagreça 10 quilos no mês. Gente, é uma ilusão. É uma ilusão você emagrecer 10 quilos no mês. Não tem como. Porque você vai se restringir demais, vai faltar algum tipo de nutriente, algum tipo de vitamina. Então aí vai dar aquele problema, queda de cabelo, a unha quebra, a pele tá com acne, tá com isso, tá com aquilo. Não tem como você seguir uma dieta passada para outra pessoa e dar certo para você. Você pode até emagrecer, mas vai chegar uma hora que o seu peso vai parar ali, você não emagrece mais, e o minutinho que você saiu, você engorda o dobro. Aí vem a frustração de novo. Então, assim, tem todo um processo, tem todo um trabalho psicológico, um trabalho nutricional. Porque, querendo ou não, a gente profissional tem que trabalhar juntos para dar certo. E você tem que fazer por você, não pelos outros. Ai, porque fulano falou que eu tô redondo. Vou pegar uma dieta, não vou. Ai, eu vou num casamento. Daqui 2 semanas, vou pegar uma dieta, tomar os chás milagrosos e ficar sequinha. Não tem como, gente. Então, assim, tem que ter um acompanhamento. A gente tem que fazer um trabalho em cima do que você precisa, do que a pessoa precisa, como a gente vai agir, como não vai agir, o que você vai trazer primeiro, o que você não vai. Então, é feito todo um trabalho em cima. Não é simplesmente tá aqui seu cardápio, tchau, vai para casa, segue isso, daqui 1 mês eu te vejo. Não. Você tem que ter um trabalho. E tem um trabalho psicológico junto. Tem paciente que fala, eu não consigo, eu vou desistir porque eu não aguento. Principalmente quando você fala assim, ó, você não pode consumir bebida alcoólica. Quem bebe entra em pânico, manda mensagem desesperada e fala, olha, não aguento, não sei o quê, porque eu tenho preguiça de acordar cedo para fazer exercício, que eu tenho isso, tenho aquilo. Mas lá na frente o resultado é longo prazo? É, mas o resultado é para sempre, se você manter o benefício. E também a gente tem que pensar que a ansiedade é uma vilã na história no sentido da gente buscar sempre uma solução imediata. Sim, Às vezes a gente tem um problema, a gente sabe que esse problema pode ser resolvido, mas é muito mais fácil a gente buscar as falsas soluções mágicas que vendem por aí, do que a gente buscar algo sério que realmente vai nos ajudar e vai nos trazer uma qualidade de vida. Porque a gente tem que pensar que aquilo que você pode resolver de uma forma imediata não necessariamente é aquilo que você realmente precisa. Porque isso vai ter sim, um preço lá na frente. com Então a gente certeza. precisa trabalhar essas questões. Porque mesmo que não seja algo imediato, você pode até não estar vendo. Tem essa questão também. Ah, eu comecei a dieta tem 1 mês, não vi resultado ainda. E agora? Não é? Não é assim que funciona. Ah, entrei na academia. Poxa, já tem 2 meses que eu estou na academia e não vi nada. Às vezes você só vai ver o resultado, dependendo do que você queira, depois de 1 ano. É que o Né? peso Isso vai depender muito do seu hábito, da sua frequência. da constância do seu organismo, é que muita gente pensa assim,
Ah, eu tô seguindo a dieta. Não emagreci nada. Pesei e não emagreci nada. Não quer dizer que o seu peso na balança, você emagreceu ou engordou, não aconteceu nada. Às vezes você trocou gordura por massa magra. Então, assim, tem toda a avaliação, tem toda uma história por trás. Não é simplesmente os números na balança. Eu tenho pacientes assim, que foram 20 quilos, tenho paciente que um mês foi 3,5 kg, de 17 quilos de gordura de excesso caiu para 14. Então, assim, a gente mostra para a pessoa, assim, ó, não é número na balança, tem um gráfico, tem isso, tem aquilo, olha aqui como você evoluiu. Então, muita gente fica presa à balança. E esse é o problema. Porque você pesa e fala, não emagreci nada, emagreci 300 gramas, meu intestino funcionou. E é isso que o peso, pô, pensa. Mas não, tem um processo, é um passo de cada vez. A recompensa está lá na frente. Que nem você falou, tudo que é curto prazo, que é de imediato, não adianta. Você falar, ai, perdi 3 quilos para entrar no vestido para ir numa festa. E lá na frente, o organismo vai cobrar. Aí é onde você vai engordar. É onde você vai ter algum problema. Ou é intestino preso, ou vai ter queda de cabelo. Alguma coisa vai aparecer e você não vai perceber. Então a gente tem que quebrar esse tabu que é algo assim. Porque não é. A gente tem que trabalhar o psicológico, a gente tem que ter a constância de praticar todos os dias, exercício, pelo menos 3 vezes na semana, que libera um monte de hormônio de prazer, um monte de hormônio que satisfaz a gente. Tomar água. A água é a coisa mais importante hoje em dia para a gente, para nossa dieta, para o nosso organismo, para os nossos órgãos. Então, assim, quando. Isso. Lindo. Tô aqui já Quando com minha garrafinha do lado. eu tenho a minha também, eu vou trabalho, no trabalho eu levo. Eu vou dormir, eu tenho uma garrafinha do lado. Porque assim, quando você dorme, o seu corpo ele descansa, os órgãos descansam. Então tem todo um processo. Quando você acorda, eu geralmente eu tomo um copo de água para dizer para os meus órgãos assim, olha, vamos acordar, chega de preguiça, vamos trabalhar. Então aí começa a filtragem pelos rins, começa a aumentar o batimento cardíaco, a frequência cardíaca, aumenta a corrente sanguínea e vai aumentando e vai tudo trabalhando. Então, assim, você precisa ter consciência do que é bom, do que é ruim para você no dia a dia. Se você comer carboidrato, tem gente que ama macarrão. Não tem problema de comer macarrão. Mas não precisa comer um prato de macarrão, aqueles pedreiro que você se esconde assim. Põe um pouquinho de macarrão, come uma maçã, maçã, pera são ricas em carboidratos, são açúcares bons para o nosso organismo. E dá uma saciedade, tem fibra, ajuda a funcionar o intestino, melhora a pele, melhora o cabelo, porque o intestino funcionando, gente, vocês não têm noção como que é o corpo. A barriga desincha, a pele fica mais bonita, o cabelo fica mais bonito. Então tem todo um processo. Se a gente consegue encontrar um equilíbrio e a gente consegue entender que fazer uma dieta ou mudar alguns hábitos alimentares é algo saudável e que a gente pode aproveitar isso ao máximo, sem que isso seja um sofrimento, a gente consegue perceber que é possível a gente aproveitar o processo e não simplesmente o resultado final. Uhum. Porque quando a gente pensa só no resultado, eu vou começar uma dieta hoje, meu objetivo é chegar a tal. Tá, e o processo? Você vai ficar sofrendo o processo todo até alcançar o resultado final? E quando E quais as é, consequências para o nosso psicológico, né? Para lidar com isso? Porque é um sofrimento, né? E o pior é um sofrimento autoprovocado, né? Mesmo que a gente não tenha consciência, mas quando a gente faz coisas com um objetivo e a gente não consegue nem lidar com aquele objetivo, se frustra e tem várias outras emoções relacionadas que a gente não consegue lidar, a gente vai ter uma dificuldade muito grande tá bom. de atingir a meta final.
Então, se a gente conseguir equilibrar a balança e entender que é possível ter uma alimentação saudável, é possível conseguir fazer uma dieta de acordo com as orientações que a nutricionista, que o profissional que está te acompanhando passou, e é possível fazer tudo isso com acompanhamento psicológico também. É preciso achar um equilíbrio em todas essas coisas. Porque muitas vezes o que a gente acha que é simplesmente algo passageiro, né? Como eu disse, existe a diferença da gente comer simplesmente pela questão da ansiedade, descontar nossas emoções na comida, com relação à compulsão alimentar. Então, por exemplo, se a gente tem alguns episódios de uma crise ou que a gente tem uma ansiedade muito intensa e a gente vai descontar no chocolate, a gente vai descontar na pizza, e a gente vai descontar em comidas gordurosas, isso acaba se tornando, né, um hábito. Toda vez que você tem uma frustração, toda vez que você se sente culpada, toda vez que você tem uma decepção, você descontar na comida, isso vai trazer consequências e não só para a sua saúde mental, mas para a sua saúde física, hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol alto. Tem várias coisas. E quando o nosso corpo não está bem, nossa mente também não está bem, então nada funciona. E a gente precisa entender que está tudo interligado. Você parar para ver é um ciclo, né? Se você não está bem psicologicamente, você acaba descontando na comida, você engorda, você tem o seu momento arrependimento, abalo psicológico. Psicológico abalado, desconta de novo. Descontou, abalo psicológico. E é um ciclo. Então você tem que quebrar esse ciclo. Você tem que saber qual é o gatilho que está te dando essa ansiedade, o problema. Não sei se é um trauma antigo de infância, é um estresse, ou é simplesmente porque está ansioso, ou é um medo. Então você tem que saber qual é o gatilho desse processo, desse ciclo, e começar a trabalhar em cima disso, com tratamento psicológico, se for caso de tomar medicação, uma dieta saudável, né, de qualidade, para não ter mais esses problemas. Então, e é um tratamento de longo prazo, não é curto prazo. Então, assim, você tem que ter a percepção do que está te causando isso, de qual é o gatilho que está dando essa ansiedade, de qual o gatilho que está te dando esse estresse, e tentar criar um bloqueio com isso. Que nem meu marido fala assim, quando eu fico ansiosa, ali fala assim, nossa, você tá ansiosa, você tem que bloquear o que te faz mal, o que te faz ficar ansiosa. Hoje eu percebo muito, porque querendo ou não, a gente que está dentro da situação não está percebendo que eu estou trabalhando demais, aquilo está me encadeando, não estou tendo tempo para comer, como besteira, ou um trauma de infância que vem e aí eu desconto na comida, ou um medo. Então eu tenho que saber o momento certo que deu esse gatilho e falar, opa, tem algo errado. E tentar parar isso. Não é fácil, tem que ter muito autoconhecimento, mas eu acho que através de uma ajuda com um psicólogo, um acompanhamento nutricional, até um psiquiatra, é bem-vindo. É muito. Psiquiatra não é médico para doido. Tem que quebrar esse tabu. Psicóloga também não é médico para doido. Tem que quebrar esse tabu. Faz muito bem. Eu fiz 2 anos de terapia. Por causa de ansiedade, tive algumas crises de pânico, comia que nem louca. Então, assim, me ajudou muito. Me ajudou muito. Eu descobri o que era o gatilho. Então, eu acho que a gente tem que correr atrás, se autoconhecer, ver o que está nos fazendo mal e parar isso. Parar esse gatilho e falar, ó, chega. E ter a constância de manter. Porque quando a gente descobre e fala, deixa, é muito triste, né? Você parar para ver assim. E a gente entender que quando a gente fala, é um processo a longo prazo. Eu sei que muitas pessoas ficam tristes, eu sei que muitas pessoas se incomodam, né, com não ter a possibilidade de um resultado imediato. Mas pense o seguinte,
quando você está investindo em você e você vai ter um resultado lá na frente, esse resultado vai ser pelo resto da sua vida. Né? Se Uhum, você procura um resultado imediato para durar um mês e depois voltar ainda com consequências, você está pagando um preço muito alto. com Então é certeza. algo que é preciso a gente avaliar. Né? Resultados a curto prazo podem ter um resultado, não necessariamente o desejado, mas ela não vai ter a mesma qualidade de vida do que se você se propor a fazer isso agora. Porque a partir do momento que você entende o porquê você está tendo esse hábito, o porquê desse comportamento, o que é que você pode fazer a partir disso, e você aprende, porque o processo da psicoterapia é uma aprendizagem, né? Não é algo que o psicólogo vai fazer por você, é algo que nós vamos construir juntos para que você entenda. E a partir do momento que você toma essa autoconsciência, né, dos seus hábitos, daquilo que está te afligindo e como você pode fazer para lidar com eles, isso você vai levar para o resto da sua vida. Então é algo que você aprende, você começa a fazer e você sai daquele ciclo repetitivo, né, de comer das emoções, descontar as emoções na comida, né, não saber por que está fazendo isso e ainda se culpar por conta de estar comendo de forma muito excessiva. Porque, querendo ou não, você é o que você come. Se você parar para pensar assim, você é o que você come. Você transmite o seu perfil, a sua estética, transmite o que é você come. Se eu viver só de Big Mac, aqueles lanches, que é maravilhoso. É rico em gordura? É rico em gordura. Libera endorfina, libera o hormônio do prazer. Mas, ó, dá colesterol. Quem tem pressão alta, dança, porque é rico em sódio, tem gordura trans, tem um monte de consequência atrás disso. Então, assim, o benefício vem quando você faz uma reeducação alimentar, quando você come bem, você dorme bem. Você tem que dormir bem também, porque se você não dorme bem, você tem estresse durante o dia, você fica cansada, aí você come besteira, e aí isso vai atrapalhando. Então você tem que ter um controle na sua vida, tudo tem que ter uma rotina, uma constância que a gente fala. É acordar cedo, se der para fazer um exercício, faz, se não der, você toma um café gostoso, um café saudável, toma um banho, sai para trabalhar, para estudar, come um lanche, dê risada, faça uma meditação, lê um livro. Você tem que fazer coisas prazerosas para você. Você tem que se sentir bem com você para ter o resultado que você quer lá na frente. E você pode ter certeza. Quando você atingir o seu resultado, você ter a constância de fazer isso pelo resultado, você não vai querer voltar para a vida sedentária, para a vida antiga que você tinha. Porque você vai ver tanto físico quanto emocionalmente, você vai tratar de dentro para fora. E isso é muito legal. Uma última pergunta para a gente fechar, que a gente está chegando no nosso horário, que eu acredito que é uma dúvida muito frequente. É possível se alimentar de forma saudável, gastando pouco, né? Considerando tudo isso que a gente está vivendo, que eu acredito que é uma outra desculpa muito frequente. Ah, não dá para eu fazer, não ter uma alimentação saudável porque gasta muito, é muito dinheiro. Tem como? Lógico que tem. Você sabe quanto custa um pé de alface e um lanche do Big Mac? Você começa a comparar. Lógico que tem. Você pode reaproveitar. Você pode usar tal, aqueles exemplos assim, ó. Em casa, a gente ama brócolis. Pelo menos eu e minha filha. A gente ama brócolis. Sabe quando sobra o talo do brócolis? Eu faço uma higienização, congelo. Eu faço um purê daquilo. Então, dá para reaproveitar, dá para você ter uma alimentação saudável, dá para você ter alimentos de qualidade, porque uma fruta é mais barata do que qualquer lanche daqueles pronto, ou qualquer PF aí da vida, que eu acho que deve custar uns 15, 20 reais hoje, eu não sei quanto tá. Dá para você ter uma vida saudável. O que você precisa
é ter consciência do que você vai comprar quando você for no supermercado, monta uma lista. Faz um cardápio diário. O meu cardápio de hoje vai ser uma salada de rúcula com manga, com cebola roxa. Vou fazer um filé de frango e um arroz integral com cenoura. Monta o seu cardápio diariamente. Porque quando você for no supermercado, você vai ter a sua lista de alimentos. Então você não vai perder o foco. Porque eu sei que é difícil. A gente vai andando, quando falar em uma bolacha, ia no carrinho. Ai, um salgadinho, ia no carrinho. Lasanha, pão, ia no carrinho. Então a gente tem que administrar o nosso tempo, tem que saber o que é prioridade para a nossa vida e pôr em prática. Obrigada, Eloá, Imagina, eu que por ter agradeço. aceitado meu convite. Foi ótimo, né? Todo mundo hoje estava mais quietinho nessa live, mas eu agradeço a todos que estavam presentes, né? Que vocês possam levar o aprendizado, né, dessa live para repensar e fazer uma autorreflexão, né? Do como tem sido o comportamento de vocês, principalmente nesse cenário atual que a gente sabe que gera uma ansiedade maior. E para quem chegou atrasado ou chegou agora no finalzinho, eu vou deixar essa live salva no meu Instagram, Tainá Psi. Então ela vai estar lá. Quem assistir a gravação pode deixar suas dúvidas, perguntas nos comentários. Tá bom? Obrigada, Eloá, mais uma vez. Tenha uma Imagina. boa noite. Eu que queria agradecer a oportunidade, eu queria agradecer estar conversando com uma baiana tão longe, assim, dos dois lados, dizer que foi assim, uma experiência maravilhosa, que eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer coisinha, eu estou aqui, pode me chamar. Vou te mandar uma receita também mais saudável para você mandar aí para o seu pessoal. E de reaproveitar também as sobras, como casca de cenoura, que dá para fazer bolo, dá para fazer um monte de coisa. E qualquer coisinha você me chama. Muito obrigada pela oportunidade. Então fica a dica, gente. Não é mais uma desculpa dizer que não tem dinheiro para se alimentar de forma saudável. Vocês viram que é possível sim e que a gente sempre vai ter estratégias a partir do momento que a gente busca as soluções para lidar com aquele problema. Boa noite a todos e até a próxima live.